E a gente fala sobre o mercado financeiro que reagiu mal à entrega da PEC no valor de 175 bilhões de reais, a PEC que acontece nesse período de transição. Sobre essa proposta, então, e o risco de um rombo fiscal, a gente conversa agora com Otaviano Canuto, membro sênior do Policy Center of the New South e ex-vice-presidente do Banco Mundial. Otaviano, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui na CNN Brasil. Boa tarde para vocês todos. Otaviano, começo te perguntando o seguinte, a gente acompanhou o governo Bolsonaro também muito de perto e a gente acompanhou, na verdade, que o levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que nos últimos 4 anos os gastos acima do teto somaram em torno de 800 bilhões de reais. Se a gente dividir, vai estar em torno aí de 200 bilhões de reais por ano, o mesmo previsto por essa PEC para o ano que vem para o governo eleito. A gente pode falar que o mercado tem um certo pé atrás com o governo Lula, porque a reação parece ser muito maior quando vem de um governo eleito. Qual que é a sua avaliação? Olha, eu acho que é sempre típico de mercados financeiros eles overshoot, eles reagirem de uma maneira que exagera o resultado imediato. Não é verdade que o mercado não reagiu às coisas que foram feitas durante o governo Bolsonaro. Todo mundo se esquece de como ali na segunda metade de 2020, quando se difundiu uma suspeição de que o governo iria jogar fora o teto de gasto, né? Quando tem todo aquele zum a respeito de um outro ministro tomando o lugar do Guedes, os prêmios de risco do Brasil subiram também. Sempre foi o impacto de de se jogar qualquer regra. Eu acho que a gente vive uma situação peculiar, entre outras razões, porque o orçamento incompleto, o orçamento entregue, deixado pelo atual governo, não era, evidentemente, para ser levado, para ser implementado, precisaria ajuste, e esse ajuste está se dando num contexto de transição em que a gente nem sequer tem um novo ministro, um novo governo em ação. Eu acho que o que é importante aí é o seguinte: está visível para nós todos como, de certa maneira, a regra do teto do gasto se exauriu, no sentido de que os números que você mencionou são a prova de como o governo foi obrigado a dar jeitinhos para fazer algumas coisas. A regra está meio que desmoralizada nesse sentido, e nós vamos precisar mudar para uma outra regra, uma regra que seja crível enquanto âncora para evitar uma evolução explosiva da dívida pública, do déficit. Agora, a questão vai estar, quando chegar o momento, é discutir os parâmetros dessa nova âncora fiscal. Eu diria que já vem há algum tempo um grande desafio encarado pelo quem quer que esteja sentado aí em Brasília, é a questão fiscal brasileira. Isso vai continuar. Agora, não necessariamente, digamos assim, o cenário explosivo que se viu expresso em prêmios de risco nesses últimos dias. Não creio que seja questão de preconceito maior ou menor do mercado, o que quer que seja esse mercado, que o mercado não tem comitê central, tá certo? Em relação a governos Bolsonaro e Lula. Importa é saber qual é que vai ser a proposta de nova âncora. Pois é, justamente sobre isso. O senhor falava sobre esse modelo de nova âncora fiscal. A gente ouviu essa semana o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin falando que o governo trabalha com essa possibilidade de uma nova âncora fiscal. E até separei aqui, porque ele fala que a proposta é uma conjunção de 3 fatores: superávit primário com a perspectiva de curva da dívida e gastos do governo. O que te parece essa sugestão de Geraldo Alckmin? Não, esses são os parâmetros, de fato, a serem buscados para obter o resultado. Esse é o ponto. A dificuldade vai ser a implementação disso, né? Esse ano, por exemplo, nós vamos terminar o ano com uma situação fiscal
boa em termos de saldo primário, mas isso foi muito excepcional, foi a coisa peculiar das receitas extraordinárias, em conjunto com o benefício de preço de commodities lá em cima, e é difícil imaginar a repetição disso no futuro próximo. Vai dar trabalho. Agora, a direção é claríssima. Para acomodar os necessários e bem-vindos gastos fiscais, gastos sociais, vai-se ter aqui o certo, e pelo que me consta, o vice-presidente eleito reafirmou isso também, tem que se passar um pente fino nas outras despesas públicas. A gente tem que ter cada vez mais no Brasil uma avaliação dos impactos das despesas públicas para ver se, de fato, aquilo que é gasto tem um impacto social ou um impacto sobre o produto interno bruto que justifiquem tais gastos. A forma mais, digamos assim, saudável será encontrar o espaço para os gastos necessários em sociais, em educação, em saúde e em infraestrutura, revendo os outros gastos. Isso será necessário para tornar compatíveis os parâmetros da futura nova âncora fiscal. Aproveito para chamar a Basília Rodrigues para a nossa conversa aqui. Basília. É mesmo uma dúvida, tudo bem? Muito bom dia para o senhor, Taviano Canuto. A adoção de uma nova política fiscal não se dá de um dia para o outro, né? Quando o governo eleito decidir, mais do que fazer sinalizações, quando falar esta é a nossa política fiscal, em quanto tempo isso entraria em funcionamento? Porque o teto fiscal foi, primeiro, a partir de uma decisão do governo, então o governo de Michel Temer, depois de uma compreensão, um pacto com o Congresso. Então, levou-se um tempo para que o teto fiscal nascesse, né, com uma previsão de que cumpriria os seus efeitos em 10 anos, pelo menos. Quando o governo Lula decidir, então, qual é a sua política fiscal, se vai levar em consideração a trajetória da dívida pública ou algum outro balizamento para isso, em quanto tempo a gente vai ter, então, uma nova política fiscal? Dá para tirar uma ideia disso? Pelo menos, no mínimo, um ano, não é? Para valer a partir de 2024, no melhor dos cenários, caso a conversa, a negociação com a sociedade e com o Congresso permita a instalação de uma nova âncora. Até lá, vale a lei. A lei em vigor tem um teto de gasto. E o que se está discutindo agora é, em maior ou menor medida, conviver com esse teto para 2023. É claro que um ponto discutível é a extensão em que essa acomodação em relação à regra para 2023 pode ser, né? O equipe de transição e, portanto, os que falam em nome do futuro governo propuseram colocar todo o Bolsa Família. E enquanto que existia a possibilidade de, na verdade, o volume disso ser limitado a 50 bilhões, ou um pouco mais que isso, não é? Então, a gente pode falar um pouco na extensão em que se buscou folga em relação ao teto do gasto, mas o fato é que 2023 precisa ter esse jeitinho para ser compatível com o teto do gasto. Eu sempre comparei o teto do gasto a uma espécie de camisa de força. Uma camisa de força que é imposta sobre um paciente que não consegue se controlar, que não consegue controlar a sua dieta. Então, você põe a camisa de força para tolher e forçar esse paciente a adotar uma dieta, adotar um programa de resolução do problema. Olha, quando o teto começou, tinha folga no gasto, foi feita apenas a reforma da Previdência, importante, mas não suficiente, para digamos, levar o paciente até a dieta. Hoje, nesse momento, 95% dos gastos são em coisas mandatórias, obrigatórias, e o que sobra
para o gasto discricionário, é algo em torno de 5% do PIB. Quer dizer, essa folga, a folga do teto de gasto desapareceu, mas é um instrumento legal que está em vigor. Então não tem como contorná-lo. Vai se contorná-lo com um jeitinho, como se fez nos últimos anos, de aprovar emendas por fora. Otaviano, a gente viu nas últimas semanas o presidente eleito Lula contrapondo muito o social do fiscal. De que forma conseguir que os necessitados consigam ter os benefícios, o que eles realmente precisam, sem impactar tanto nos gastos públicos, sem comprometer os gastos públicos de modo geral? Eu acho importante que o presidente Lula também, pelo que li, em segundo momento, também observou, está com os vidros abertos para as opiniões que têm sido emitidas por economistas acerca da necessidade de que os princípios de responsabilidade fiscal sejam implementados, né? A forma de compatibilizar responsabilidade macroeconômica e responsabilidade social está justamente na qualidade do gasto público. É inevitável até que a gente possa vir a ter um pequeno aumento na arrecadação tributária, e tudo bem se isso vier acompanhado com uma reforma tributária que elimine os desperdícios e a complexidade do sistema que a gente tem, tudo bem, mas basicamente a responsabilidade social e macroeconômica serão compatibilizadas mediante o exame da qualidade do gasto público. Nós conversamos... Pode encerrar, sem problemas. Não, só para dizer que a variável-chave aí não é o tamanho, mas é a qualidade do gasto. Perfeito. Agora sim, nós conversamos com Otaviano Canuto, membro sênior do Policy Center for the New South e ex-vice-presidente do Banco Mundial. Obrigada, viu, Otaviano, por essa conversa, por esclarecer para a gente esses pontos importantíssimos. Uma boa tarde para o senhor e muito bem-vindo sempre aqui na CNN Brasil. Boa tarde para vocês também. Obrigada.